Olá, Psi! Eu sou Eliane Oliveira, psicóloga e supervisora clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e é um prazer enorme te ter aqui no meu canal Papo de Consultório. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o que fazer quando o nosso paciente oscila. Já aconteceu com você, quando você está fazendo um atendimento, seu paciente vem apresentando uma evolução positiva e de repente ele te fala: nossa, essa semana foi muito difícil. Então fica aqui comigo que nós vamos falar a esse respeito. E se você gostar do vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal, ok? Bora lá então? Bom, então o que acontece? Eu costumo até falar para os meus pacientes que a terapia é como a nossa vida. Nós temos momentos onde as coisas estão fluindo de uma maneira um pouco mais equilibrada e alguns momentos onde naturalmente a gente enfrenta oscilações que nos exigem mais, ok? Assim é o processo terapêutico. Então, é muito importante que desde o início, quando você começa a fazer o atendimento com o seu paciente, você esclareça para ele que é natural, apesar de não desejável, durante a terapia, às vezes a pessoa ter algumas oscilações. É importante, então, a gente trazer isso para o nosso paciente para evitar frustrações futuras e uma expectativa muito alta, como agora eu estou em terapia e a minha seta, vai ser só para cima, não vai ter nada que vai prejudicar esse processo. Então, como que eu geralmente faço isso, Lá no meu primeiro atendimento, eu escuto, eu vejo com a pessoa quais são os objetivos terapêuticos. No segundo atendimento, eu esclareço melhor esses objetivos terapêuticos com ela e depois, eu vou falando com ela como que vai ser esse processo. Geralmente, eu já tenho uma ideia de planejamento. A partir dos objetivos que ela traz, eu já consigo construir uma ideia do que eu vou fazer no processo terapêutico dela. Isso é uma habilidade importante do terapeuta em TCC. Saber exatamente aonde que vai ser o caminho, que ele vai traçar junto com esse paciente. Mas também é importante, eu esclareço para ele que durante esse processo pode ter momentos onde a gente vai ter algumas oscilações que são naturais de acontecer, apesar de não serem desejadas. Quando isso acontecer, a gente vai conversar, vai avaliar sobre o que aconteceu e tentar desenvolver algumas estratégias que podem ajudar a pessoa a manter mais estável, ok? Então, num primeiro momento, a gente vai trabalhar então a pessoa vivencia uma situação, aquilo mexe com ela e depois a gente vai fazer o manejo, quando ela vai trazer em terapia e nós vamos começar a conversar sobre aquilo e mostrar para ela as ferramentas, as estratégias, até ela conseguir fazer isso durante a situação e assim ajudar a automatizar esse processo. Porém, até chegar a esse processo de automatizar as respostas automáticas para os pensamentos automáticos, a pessoa ainda vai apresentar essas oscilações. Qual que é o nosso objetivo com o passar do tempo? Aumentar o espaço entre essas oscilações e diminuir o nível de oscilação. Então, no início, é natural muitas vezes o paciente fazer uma curva, muito mais acentuada da oscilação, até que depois a gente aumente bastante, o tempo e suavize também a intensidade, até chegar o momento em que na maior parte, realmente na maior parte, esse paciente vai estar mais estável. Então, por exemplo, vai depender do que você está trabalhando com o seu paciente. Vamos supor que o que você está trabalhando com ele seja a assertividade na comunicação. O seu paciente, ele é mais impulsivo na comunicação, ele é mais agressivo na comunicação dele, então você vem trabalhando aí estratégias para ajudar ele na assertividade. Bom, ele está caminhando bem, está conseguindo se manter mais paciente, está conseguindo ter uma resposta mais positiva, está conseguindo refrear a impulsividade dele, na maior parte das situações, mas acontece algo novo, algo inusitado, ou uma velha situação que antes, deixava já
fazia com que ele ficasse extremamente nervoso e ele acaba sucumbindo, né? E disparando de novo um comportamento que ele emitia antes. Nesse caso, seu paciente vai chegar no consultório e geralmente ele vai estar bastante frustrado, porque depois de um tempo sem emitir esse comportamento de novo, ele foi agressivo, novamente ele foi impulsivo e falou aquilo que ele não deveria. Qual que é a sua atitude enquanto terapeuta? No primeiro momento, acolher, ok? Então, você vai ouvir o que aconteceu, você vai ouvir o que passou, né, pela cabeça dele. Então, quando você estava naquele momento, quando essa situação aconteceu, o que passou pela sua cabeça que engatilhou esse comportamento? Até então, se você está numa evolução constante, você já ensinou para ele, né, que os comportamentos e as emoções são o quê? Derivadas daquilo que se passa na cabeça, ou seja, dos nossos pensamentos automáticos, que podem ser discurso ou podem ser imagens mentais. Então, você já explicou isso para ele, ele já está consciente disso e ele já está caminhando no processo com você. Nesse caso, então, você pergunta, olha, o que passou pela sua cabeça que levou você a fazer isso depois de tanto tempo? Ah, na hora eu lembrei de um monte de coisa, dessa situação que já me chateava tanto, e aí eu não aguentei e disparei mesmo, falei aquilo que eu não deveria. Ok, então você está me dizendo, né, que realmente essa situação em si fez com que você revivesse muitas experiências lá do passado. É isso? Isso mesmo. E como fazer isso de novo fez você se sentir? Nossa, eu me senti muito frustrado, eu estou envergonhado, eu fico até triste de chegar aqui e falar isso para você depois de tanto tempo, né, que a gente estava aí evoluindo positivamente. Nesse momento, você, além da escuta e além do acolhimento e além da investigação, você vai também, né, trabalhar essa ideia. Muitas vezes o paciente, ele chega frustrado, né, e com vergonha de você enquanto terapeuta, né, porque ele fala, não, depois de todo o esforço que você fez também, que a gente fez aqui junto, eu fiz isso, então eu tô ficando muito frustrado e muito envergonhado. Você, enquanto terapeuta, vai trabalhar isso para ele. Olha, eu estou aqui para caminhar junto com você, né? Lembra que lá no início a gente falou que as oscilações elas seriam esperadas, apesar de não desejadas? Então, esse é um momento de oscilação. Então, eu entendo isso como parte do processo. Não precisa ficar preocupado, né, de me chatear ou de algo nesse sentido, porque eu ouço e percebo isso como o quê? Como uma oportunidade para a gente ainda lapidar essa habilidade que nós estamos caminhando. Mas eu gostaria de te perguntar a seguinte coisa, a gente vai para o segundo passo, que é o quê? Fazer um comparativo do paciente com ele mesmo. Essa estratégia é extremamente importante, porque muitas vezes, no momento de oscilação, o paciente muitas vezes diz até que ele voltou à estaca zero. E aí você vai perguntar, olha, vamos fazer um comparativo. Você lá, né, o que você fez hoje, a resposta que você fez hoje, com aquilo que você fazia lá no início quando você buscou a terapia ou quando a gente começou a trabalhar essa habilidade. Se você for olhar você hoje, comparando consigo mesmo, você lá no início da terapia, você realmente avalia que você voltou à estaca zero ou a gente está um pouquinho à frente do zero? Eliane, realmente, né, eu acho que do que eu tava lá antes, eu não tô tão ruim assim, não. Eu cheguei até a oscilar agora, mas eu acho que a oscilação também não voltou para zero. Foi até menos tempo a intensidade, né? Menos tempo a duração desse desconforto e a resposta agressiva foi até um pouco mais tranquila do que geralmente era. Olha, então você tá me falando que no comparativo de você com você mesmo, você já evoluiu? Sim, evoluí. Ok, então agora a gente vai para o terceiro passo. Então, primeiro acolhimento, segundo um comparativo do paciente com ele mesmo para a gente avaliar a evolução dele e ajudar ele a perceber que isso é um caminho, isso é um processo. Apesar dele não estar onde ele deseja, ele está caminhando para ir. E o terceiro e último passo que seria, então, o que nós vamos fazer agora para ajudar você a não oscilar mais nesse sentido? Você já levantou os pensamentos automáticos que aconteceram, ou pode ser um pensamento automático novo, ou tem uma estratégia adicional que você pode trazer para ele como recurso, alguma ferramenta que seja efetiva e que você ainda não tenha ensinado para ele, aí você vai trazer. Então, você vai avaliar
aonde que está a situação, o que levou ele a oscilar e a partir disso trabalhar com ele num plano de ação, seja cognitivo, seja comportamental, para ajudar ele a lidar com isso. Vamos supor que na parte cognitiva você possa trazer uma ferramenta, né, muito útil, que é ajudar ele a perceber como que eu vou me sentir depois. Então, se eu responder imediatamente ou se eu tomar uma decisão impulsiva, como que eu vou me sentir depois se eu fizer isso e como eu vou me sentir depois se eu me acalmar antes de responder. Então, nós ajudamos ele a avaliar isso. Essa pode ser uma nova estratégia ou uma estratégia comportamental. Às vezes é um ambiente específico que faz com que ele se sinta assim, que ele tenha esse tipo de resposta. Se for saudável, se for pertinente, a gente pode até trabalhar uma diminuição, né, do contato, do convívio com esse ambiente. Claro que cada situação é uma situação. Se for possível para ele, né, e se for desejável, até mesmo positivo para o processo terapêutico, ele pode, por exemplo, evitar de ir. Então, às vezes é tipo assim, toda vez que eu encontro com esse grupo de amigos, fulano sempre comenta alguma coisa que me deixa muito nervoso. Bom, então a gente vai avaliar se nesse momento tem necessidade de continuar se encontrando com esses amigos ainda, né? Então tem que perceber se essa relação é positiva, se essa relação é saudável, se essa amizade realmente é muito profunda, ou a gente vai trabalhar, caso seja importante ele continuar encontrando com esses amigos, como que a gente pode trabalhar uma resposta alternativa, se esse amigo sempre provoca, como que você pode então ter uma resposta diferente a ele. A gente pode trabalhar, né, a comunicação não violenta, que inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando o passo a passo para a gente ajudar os nossos pacientes a ter uma comunicação mais assertiva baseada no processo da comunicação não violenta. Então, a partir daí, a gente vai traçar realmente os objetivos para cada situação específica que o nosso paciente traz e dessa maneira ele sai da sessão, né, muito mais convicto, né? E com menos frustração, com menos ansiedade, com menos vergonha, às vezes até com essas emoções eliminadas, porque agora ele percebe que é um caminho, que é uma estratégia, e a gente usa essa frustração como um trampolim, então, para continuar a modificação desses comportamentos, ok? Então, espero que esse vídeo tenha contribuído. Não deixe aqui de comentar, de também sugerir novos temas aqui, conteúdos que você queira que eu traga para você. Se inscreva aqui no canal, ative também o sininho para receber notificações e também te convido a participar do meu canal do Telegram, onde eu compartilho conteúdos exclusivos lá com todo mundo que está inscrito, ok? No mais, desejo muito sucesso para você, um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!